A criptomoeda meio que ela, Aham. na minha opinião, tá fadada a tentar ser tirada de cena pelos governos. Isso, eu tenho É, essa opinião também. porque não tem a rastreabilidade, impostos e E tal. ela não foi feita por uma É, por um banco central. isso. Então ela é aberta demais. Aí o Pô, que eles fizeram? Ao mesmo tempo que eles estão tentando amassar o Bitcoin, eles pegaram o blockchain e criaram a CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, que são as moedas centrais dos bancos digitais, né. sim. Que eles vão iludir as pessoas falando: "Não, nossa moeda é igual ao Bitcoin". Só que não é. O Bitcoin foi feito para ser livre, ali é E centralizado. deflacionário, né. Sim, As moedas digitais continuam sendo total. inflacionadas. Então, assim, uma das coisas que mais me preocupa hoje, que é um assunto que graças a Deus ainda dá para falar nas mídias sociais, é a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital centralizado, os CBDCs. Então eu me preocupo demais com isso, porque você tem, economistas como o Robert Wenzel, que já é falecido, ele falava que a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, dinheiro moeda fiduciária, né, não o Bitcoin, é um dos maiores pesadelos para quem entende um pouco de liberdade, porque o Estado poderia monitorar tudo que você está fazendo e travar a sua conta por algum motivo, talvez porque você está comprando coisas que emitem muito carbono. Então o Pix, que é o primeiro passo da substituição do real físico para o real digital, ele vai viabilizar a pegada de carbono, o crédito de carbono, o crédito social e o controle total da economia. Então isso é o que o Albert Nock, né, que é um liberal americano, ele falava que de tempos em tempos acontecem crises, e durante as crises o Estado sempre aproveita para aumentar o poder estatal, tirando uma parte Uhum. do poder social. E geralmente quando ele toma esse poder, ele não devolve depois não. Sim. Então é esse movimento que eu estou Uma vendo. coisa que talvez as pessoas não entendam muito bem, o crédito de carbono seria, me corrija se eu estiver errado, Tá, tudo que você consome, você compra, tem um custo de poluição é, no meio ambiente. exato. Então, você consegue quantificar isso em crédito de carbono, fazendo com que as pessoas não possam, bater aquele limite de poluição. Isso. Então, por exemplo, pô, consumir 1 quilo de carne, vamos supor, consome 10 créditos de carbono, e Uhum. você tem um limite de 200 no mês. Então, você só poderia comer carne tantas vezes no mês. Exato. Ou Então, esse viajar de avião. ou viajar de avião, É, principalmente, né, o avião que é, consome sim. bastante, enfim, poluente. Uhum. E aí seria uma forma do governo controlar a sua vida. É. O Controlar, assim, que você 100%. compra, sua movimentação. E não acho que está muito longe disso, tá. Não, já Na está China, acontecendo. principalmente, esse controle é feito de Não, forma já muito tem banco aqui no Brasil que já está contabilizando o sim. crédito de carbono. Pô, O próprio agora cartão do banco é é, carbono. Então, na França, viagens aéreas para cidades que são servidas por rodovia ou ferrovia, eles cancelaram. Não tem mais opção de você ir de avião para cidade próxima que dá para você ir de trem. Fala: "Vá de trem". Então isso aí, na minha opinião, é problemático, porque está colocando em prática o que Marx fala no Manifesto do Partido Comunista, dos 10 passos para implementar o plano dele. Imposto progressivo cada vez mais alto, o Bitcoin atrapalha isso, controle do transporte da comunicação, entendeu? Estabelecimento do Banco Central que vai controlar todo o crédito. Então, assim, para mim, Banco Central é uma coisa que eu sempre fico de olho e é coisa que marxista adora. Apesar deles falarem que eles são contra os banqueiros, né, mas eles sempre trabalharam junto com os bancos, né. Aí fica a dica de um livro para o pessoal chamado Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Esse livro mudou a minha vida completamente. Tirando a Bíblia, né, que é o livro, Bíblia significa o livro, né, então esse é o livro. Tirando isso, um outro que eu sugiro, que não é meu, né, então estou indicando não sem segundas intenções, Política, Ideologia e Conspirações, você vai entender por que que os não. bilionários patrocinam o progressismo no mundo todo. Então, eu acredito que o Bitcoin vai ser alvo de muito embate ainda no Sim, futuro. sim. Porque, cara, Precisa ser por quê? tirado de cena É, dentro desse plano. então esse, na minha opinião, é um dos Sim, maiores riscos do Bitcoin. sim. Porque Para mim a partir do também. momento que houver uma convenção É, mundial dizendo que é crime você utilizar o Bitcoin, que é, você está indo contra, ferindo as economias é. de cada país, Ninguém vai querer ninguém virar vai poder, bandido por causa ninguém disso. vai querer virar É, bandido. E se começar a mexer com esse tipo de ativo, vai ser penalizado. Pode ser é. preso, pode perder Sim, multado, pode perder a sua liberdade. é. Então, assim, e não pense que isso está muito longe, não, tá, pessoal? Eu Não, sempre de jeito falo nenhum. isso nos meus treinamentos, em 1930, após crise de 29, o governo Confiscaram o ouro todo. americano obrigou todo cidadão americano a vender suas Fechou. reservas de ouro para o Isso aí. governo. Obrigou, sob Sim, pena de multa ou prisão. isso. Então, assim, qual a diferença do Bitcoin para o ouro? Nenhuma. É, é. É uma decisão política Sim. para isso acontecer. Na verdade, o Bitcoin tem uma desvantagem aí, porque ele depende um pouco da eletricidade, né.
Já tem essa, né? No mundo analógico, você não consegue fazer uma transação de Bitcoin. Agora, ó, moedinha, pedacinho de ouro, você consegue, né? É, Então, consegue esconder é, então. o metal precioso tem essa vantagem, né? Hum. Principalmente a prata, né, que é um pouco mais portátil, mais acessível, né? Bitcoin, se a gente se acontecer o que o Fórum Econômico Mundial está falando, que é eles fizeram um exercício chamado polígono cibernético, né, Cyber Polygon, alertando o mundo para uma queda da internet no mundo inteiro, não só da internet, mas da eletricidade. Se tiver Bitcoin, não vai ajudar muito, né? Se você tiver uns bullion lá, umas É. moedinhas de ouro, você se vira.